Se nos deixarmos guiar pela liturgia, infalivelmente conheceremos os mistérios de Jesus Cristo e, sobretudo, entraremos nos pensamentos e sentimentos de seu divino coração. Beato Columba Marmion. A observância da Quaresma é o próprio emblema da guerra cristã. Por ela, provamos que não somos inimigos da cruz de Cristo. Por ela, evitamos os flagelos da justiça divina. Por ela, ganhamos força contra os príncipes das trevas, pois ela nos protege com a ajuda celestial. Se a humanidade se tornar negligente na observância da Quaresma, isso seria um prejuízo para a glória de Deus, uma desgraça para a religião católica e um perigo para as almas cristãs. Tampouco se pode duvidar que tal negligência se tornaria fonte de miséria para o mundo, de calamidade pública e de desgraça privada. Se queremos restaurar todas as coisas em Cristo, especialmente dentro da Igreja, precisamos começar onde nós temos mais controle, nas nossas próprias vidas. Sejamos, portanto, tradicionalistas, não apenas de boca e de palavra, mas em obras e em verdade. Provemos o nosso amor à tradição, com as nossas próprias ações. A tradição diz que a partir dos apóstolos, todas as pessoas faziam, todos os católicos faziam jejum para preparar para a Páscoa. Em imitação àquilo que Nosso Senhor fez no deserto, 40 dias sem comer nada. Claro que esse é o nosso ideal, e como nós não somos tão fortes como era Nosso Senhor, apesar de ter se abandonado ali a toda a sua humanidade, esse é o nosso ideal, não comer nada. Mas a igreja colocava uma lei, e essa lei perdurou durante séculos e séculos. Qual era essa lei? Que não se podia comer carne, o peixe aqui não está incluso, não se podia comer carne, laticínios, queijo, requeijão, leite, né, e ovos, não se podia comer durante todos os dias da quaresma, os 40 dias. Em alguns lugares o peixe era permitido em todos os domingos da quaresma. Em outros lugares, apenas durante algumas festas, por exemplo, se a festa de São Matias caísse na quaresma. Também temos a festa de São José, que cai dentro da quaresma, então poder-se-ia comer o peixe. Mas durante séculos e séculos esse foi o mínimo. Durante todos os dias da quaresma, todos os dias, fazer abstinência. Abstinência de quê? De carne, todos os tipos de carne. Peixe não conta como carne. Todos os tipos de laticínios e os ovos. Além disso, todos os dias também eram dias de jejum. Em que consistia esse jejum? O jejum consistia em não comer nada até o pôr do sol. Ou seja, desde a hora que você acorda até o pôr do sol, não se podia comer nada. Então se fazia apenas uma refeição, observando a abstinência. Com o passar do tempo, isso foi sendo mitigado, até mesmo por causa do trabalho, principalmente para os monges. Então foi se reduzindo, foi se adiantando essa hora de quebrar o jejum. Por volta lá da época de Santo Tomás de Aquino, a hora de quebrar o jejum, de fazer o desjejum, era às 3 horas da tarde. E ele conta na Suma Teológica como isso é compatível com a hora que Nosso Senhor consumou o seu sacrifício, terminou o seu sacrifício na cruz, às 3 horas da tarde. Com o passar do tempo, já chegando mais próximo de nós, essa hora, a hora nona, às 3 horas da tarde, a hora nona, foi passando, foi adiantando, principalmente na Semana Santa, né, porque o jejum era extremo e já no final não se conseguia mais fazer todas as cerimônias, enfim, e trabalhar sem desmaiar, sem se exaurir. Então, já mais perto de nós, essa hora nona era adiantada pelos monges para o meio-dia, e por isso em inglês ainda se preserva esse nome para o meio-dia, noon. Noon vem de nona, a hora nona, que os monges já cantavam um pouco adiantado, 3 horas adiantado. Aos poucos, então, foi se permitindo também colações, né? Não com esse nome, mas apenas, né, com um café, um lanche, um pão. E hoje, a atual disciplina da igreja diz que essas colações, né, as duas colações que são permitidas durante o dia, não podem somar uma refeição completa. Teve um tempo, até mais recente também, que era por pesagem, então eram 8 onças, e no final aí do advento, a preparação para o Natal de Nosso Senhor, era um jejum mais alegre, então era permitido 16 onças. Enfim, hoje não tem mais essas regras. A regra que tem hoje é apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, abstinência e jejum. E essa abstinência é apenas de carne, peixe não contando. E esse jejum significa uma única refeição completa a qualquer hora do dia e 2 colações. Essas 2 refeições, essas 2 colações, não constituindo uma refeição completa também. Esse é o mínimo, né? Esse é o mínimo hoje. Além disso, é claro, todas as sextas-feiras do ano, abstinência de carne.
mais uma vez, provemos o nosso amor à tradição com as nossas próprias ações, não apenas de boca e de palavra. Sejamos tradicionalistas. Se nós não soubéssemos disso, não teria sentido o tal do ovo de Páscoa. Como assim ovo de Páscoa? Por que que tem isso na Páscoa, né? Não tem nada a ver com o nosso Senhor ressuscitar, mas tem a ver com a penitência que as pessoas quebravam. Os ovos eram, portanto, proibidos. Por isso, presenteavam-se uns aos outros com ovos e pintavam-se ali a casca, né, fazia uma pintura, algum desenho, para ali dar uma solenidade maior a esse ovo, né, que o ovo é muito bom de comer. Então, dava-se ovo de Páscoa, ovo na Páscoa para as pessoas. E com relação ao coelhinho da Páscoa, provavelmente é porque o coelho era uma carne ali que tinha mais disponível, né? A penitência era obrigatória a partir da quarta-feira. Mas nós já estamos nos preparando desde a Septuagésima, 2 semanas e meia antes, para nós pensarmos nisso e nos prepararmos espiritualmente. Muitas pessoas já desde a Septuagésima não comiam mais carne. Então na 60ª já privavam-se dos ovos também. E na 50ª dos laticínios, já começando também o jejum, para começar na quarta-feira já ali na segunda, na terceira marcha, né? Muita gente vai estar com o carro puxado freio de mão e vai começar na quarta-feira pisando no acelerador ali, com o motor frio. Não vai dar muito certo. São os católicos Jujuba, os católicos de IBGE. As pessoas também eram obrigadas a se privar do uso do matrimônio, né, do uso lícito do matrimônio. Havia também um sexto mandamento da igreja, que era não solenizar matrimônio em tempos proibidos. E a quaresma, claro, esse tempo proibido também. Não era permitido solenizar o matrimônio durante a quaresma. Muitas pessoas também não tomavam vinho, parece que em alguns lugares também era proibido beber vinho. Porque a primeira pessoa que comeu carne foi Noé. E Noé embriagou-se, ou seja, tomou muito vinho, e ali teve uma ocasião, né, de escândalo para os seus filhos, né, que era uma coisa relativa à luxúria. E é por isso também que Santo Tomás nos dá 3 motivos para nós fazermos jejum. O primeiro é apagar ou arrefecer a luxúria. O segundo é elevar a mente para a contemplação, para a oração, nos ajudar a rezar. E o terceiro é satisfazer pelos pecados. Será que nós temos menos pecados que os nossos antepassados? E eles faziam essas penitências e muitas outras. Muitos adicionavam penitências voluntárias a isso que era a lei da igreja. Em muitos lugares, em muitos estados católicos também, era obrigatório. Essas penitências eram obrigatórias. Então muitos ainda usavam silício ou usavam a camisa de cabelo, né? Enfim, faziam muitas outras penitências. Faziam vigílias, né? Assistiam aos ofícios na igreja, às vésperas, às matinas. Como eu disse, esse costume vem diretamente dos apóstolos. Nosso Senhor mesmo disse que quando o noivo lhes for tirado, aí então eles jejuarão. Na quaresma é esse tempo que nós nos preparamos para o noivo ser tirado, na sexta-feira santa. Por isso nós imitamos também nosso Senhor e por esses outros motivos que São Tomás explicou. Como dizia o Beato Columba Marmion, né, se nós nos deixarmos guiar pela liturgia, nós penetraremos nos sentimentos, nos pensamentos do Divino Coração de Jesus. Na liturgia nós vemos todas essas coisas. A palavra, né, que começa com A, que significa louvor a Deus, foi enterrada nas primeiras vésperas do domingo da Septuagésima. Não se pode dizer mais, é uma palavra proibida. O glória raramente foi utilizado e agora vai se intensificando mais a restrição a este canto, né, que é um canto de alegria. Também as relíquias são tiradas do altar, as flores agora, né, vão ser privadas também. O órgão era o único instrumento que poderia ser soado, que poderia ser tocado, depois ele vai ficar apenas como acompanhamento, depois vai chegar até ser proibido mesmo, né? Vai ter que ser tudo de forma solene, até os sinos vão parar de soar e vai vir a matraca. Quando nós temos uma missa solene, né, o diácono e o subdiácono usam a dalmática e a tunicela, que são símbolos de alegria também, tanto é que no Domingo Letare e Gaudete não se pode usar as casulas dobradas, as casulas plicadas, mas em todos os outros tempos penitenciais usa-se essas casulas plicadas. Eu creio firmemente que o terceiro segredo, a terceira parte do segredo de Fátima, tem a ver com a restauração da liturgia, ou pelo menos com a destruição dela, né? Nossa Senhora avisando da destruição da liturgia, sei lá, enfim, alguma coisa que nós não tivemos acesso. Mas tem a ver, sim, com o que aconteceu em 1960 e nos anos seguintes. É isso que se pode deduzir de tudo aquilo que foi dito à irmã Lúcia. E agora nós estamos vendo esse ataque recente da Rússia na Ucrânia, né? Nós devemos rezar para que o Santo Padre consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, né? Olha só, isso até agora não foi feito e por isso a Rússia está espalhando os seus erros. E o anjo nessa última aparição pediu penitência, penitência, penitência. E é isso que nós devemos fazer, principalmente agora na quaresma. Penitência, penitência, penitência. Mas sabendo que no fim o Imaculado Coração triunfará.
Basta saber de qual lado nós estaremos. Do lado daquele exército que venceu, que é o exército em ordem de batalha, né, Nossa Senhora, ou então o exército da serpente, o exército dos derrotados, dos réprobos, né, daqueles que não quiseram servir a Deus, disseram non serviam, não quiseram servir a nosso Senhor. Treinemos, portanto, assim como um atleta lá na Olimpíada, ele deve treinar para ganhar a corrida, assim também nós devemos treinar para ganhar essa corrida, guardar a fé, que é o mais importante. É um dom preciosíssimo, né? Muita gente tem tanta coisa aqui na Terra, mas não tem a fé. E esse é um dom que nós não merecemos e que Deus nos deu por pura misericórdia. Guardemos a fé, então, com todo o fervor, com todas as nossas forças. E um desses meios é observar a penitência quaresmal. A observância da Quaresma é o próprio emblema da guerra cristã. Por ela, provamos que não somos inimigos da cruz de Cristo. Por ela, evitamos os flagelos da justiça divina. Se a humanidade se tornar negligente na observância da Quaresma, isso seria um prejuízo para a glória de Deus, uma desgraça para a religião católica e um perigo para as almas cristãs. Se nos deixarmos guiar pela liturgia, infalivelmente conheceremos os mistérios de Jesus e, sobretudo, entraremos nos pensamentos e sentimentos de seu divino coração.